Bom dia, então, novamente, né, para quem já estava aí e para quem chegou depois. Espero que tenham aproveitado um pouquinho, pelo menos, da nossa meditação. Eu penso que é uma bênção muito grande, né, realmente algo assim incomensurável de bom, nós começarmos a nossa semana fazendo 20 minutos de meditação, né, pacificando a nossa mente, né, preparando a nossa mente para todos, né, os discernimentos que nós precisaremos ter durante toda a nossa semana. Então, espero que vocês aproveitem, né, bem esse momento de meditação. São 20 minutos preciosos que dão um selo, né, de bênção e discernimento e lucidez para toda a nossa semana. Então, nosso ensino de hoje, né? Antes disso, eu gostaria de trazer duas novidades para vocês. A primeira delas é que alguns de vocês já sabem, né? Eu venho ao longo de mais de um ano trabalhando junto com o Lama Trinley, né? Então essa parceria continua dando super certo. Ele fez toda uma curadoria, né, de textos do Kalu Rinpoche precedente, e eu tive a honra de colocar na nossa amada língua portuguesa todos esses ensinamentos, e eu enviei para ele essa semana o grupo, né, das 10 últimos textos. E ele, então, vai fazer toda aquela paginação que vocês já conhecem, né, vai fazer a famosa capinha e colocar ilustrações e tudo mais, aquele trabalho tão, né, caprichoso que ele faz, né, com tanto carinho, com tanta dedicação. Então, eu acredito que ainda nesse primeiro semestre vocês terão já esse material disponível totalmente gratuitamente, né? Eu não sei como é que ele vai resolver colocar isso, se vai ser no site, enfim, mas isso não está decidido ainda. E então, em breve vocês terão, né? Gente, são 2 volumes, foram muitos textos, né? Que eu tive a honra de traduzir e que é assim um tesouro, né? Que dá uma visão geral de tudo o que constitui o Dharma, né? Através dos ensinamentos do Kalu Rinpoche precedente, né? E a outra novidade é que nós vamos hoje, né? Eu, Lama Pelmo, vou começar uma nova pedagogia aqui com vocês, né? A função de um lama é inspirar para as pessoas estudarem e praticar. E eu, como estou com muitas atividades, eu tenho outros grupos, né, nos quais eu ensino, eu só terei de disponibilidade com vocês aqui um tempo menor, né? O KPG não é o único centro de Dharma que eu faço a minha doação do Dharma, né? Eu tenho outros centros. Então, o meu ensinamento aqui será um pouco mais curto, né? Assim, 20 minutos, conforme eu já notifiquei ao Lama Trinley e ao Conselho de Administração do nosso centro, né? Na figura dos nossos lamas. Então, eu espero que o ensinamento aqui exerça a função que ele realmente foi feito para ser, né? Que é inspirar vocês para estudar e praticar, tá bom? Então, eu vou dar um tema, né? Eu vou explicar um pouco e vocês seguirão, então, com, né, os seus estudos e práticas pessoais, tá bom? Então, vamos nós, então, para nosso estudo. Nós chegamos, então, no capítulo 8 do Dhammapada, né, que foi dado o título de Do Milhar. Como vocês sabem, né, o Dhammapada é um texto que foi constituído posteriormente, né, ele começou a ser constituído 400 anos depois da passagem do Buda Shakyamuni, né, lá no Sri Lanka, e o Dhammapada faz, então, parte desse primeiro lote de ensinamentos que foram disponibilizados, né, para todos, né, foram escritos, porque antes estavam somente na linguagem oral. Então, isso aqui é um tesouro, né, que a gente tem, porque imagina, 400 anos sobreviveu na linguagem oral, evidentemente, né, recebendo influência de muitas correntes filosóficas que existiam na época, né, da Macedônia, né, que hoje é a Grécia, da região do Rio Oronte, né, que hoje é a Turquia. Então, não é só da Índia, né? Então, o Tripitaka ele foi constituído do conhecimento que existia na humanidade já naquela época, né? Então, é uma benção a gente ter esse material aqui, que é né, um caldeirão de culturas que existiam no mundo naquela época. Então, esse capítulo todo, né,
vai falar sobre, que vai da estrofe 100 a 115. Ele vai falar de estrofes onde o Buda citou a palavra milhar, né? Ou milhares. Então, a gente vai ver que esse capítulo foi só organizado por conta dessa particularidade que são milhares. Então, no verso 100, o Buda vai nos explicar, né? São atribuídos ao Buda, tá, gente? Porque 400 anos, enfim, não dá para dizer que foi o Buda que falou, né? Então, são atribuídos ao Buda. Então, o que ele diz? Embora uma fala tenha 1000 palavras, mas consista de palavras sem sentido, melhor mesmo uma palavra com sentido que pacifica o homem, tendo-a ouvido. Então, assim, isso é bem curto, né? Nessa tradução que eu venho fazendo, já com vários textos, né, que estão em outras línguas, ficou basicamente a mesma coisa, né? Ainda que o discurso seja de 1000 palavras, mas feitas de palavras sem sentido, inúteis, uma palavra com sentido é a melhor. Se um homem a ouve, ele fica pacificado. Então, olha só o efeito benéfico da palavra, né? Então, o que nós temos aqui? Nós, por exemplo, se vemos um objeto qualquer, eu vou pegar aqui assim, né, esse aqui é o bastãozinho onde eu bato aqui no sino. Então, se a gente vê, né, esse bastãozinho, o que a nossa visão vai perceber? Um bastão, certo? Então, nós vamos ter na nossa mente uma representação da realidade, da verdade. Mas quando nós vamos falar, né, esse é um probleminha do ser humano, nem sempre a gente vai contar que, olha, a lama estava segurando um bastãozinho, né, um bastão. Vai dizer, ela pegou lá num objeto, que é tocar né, o sinal para meditação, ou vai falar, não sei do que era, começa a conversar. Ou seja, do que deveria constituir a verdade, que é o objeto, o pensamento e a palavra, a gente simplesmente dizer, a lama pegou num bastão, essa partezinha que corresponde à palavra nem sempre corresponde à verdade. Então, a verdade fica aqui no objeto e no pensamento. Isso na melhor das perspectivas, né, gente? Porque muitas das vezes a pessoa vai fazer um delírio qualquer e vai inventar uma história qualquer a respeito disso, né? Considerando que ela vai fazer a representação mental realmente do objeto. Então, quando isso aqui está preservado, ótimo, mas nem sempre a palavra corresponde aos fatos. Quando alguém fala, né, se expressa com essa palavra que não corresponde aos fatos, essa palavra vai ser sem sentido. E aí, qual é a decorrência disso aí? Sofrimento. Porque aquela palavra, né, que foi entregue ali não corresponde aos fatos. Né? Se a gente já tem a dificuldade de perceber a verdade, né, imagina fazer uma representação mental dessa verdade, imagina se complicar com uma mentira, porque no caso é mentira. Né? Se eu disser que isso aqui é uma outra coisa que não é, né, que é um relógio, por exemplo, não é. Isso aqui é só isso aqui. E aí nós devemos estar muito atentos a esse modo de funcionamento, né? O que a gente viu e o que a gente fala. Se esses 3 elementos constituem o fato em si real. Né? A gente vê, teve um crime aqui em Brasília e tal, que, enfim, algumas testemunhas não estão, que está sendo falado e que não estão falando a verdade, né? Porque é isso, né? Porque, assim, a nossa palavra é falha. E aí a decorrência disso é que, né, decorrências criminais vão ser bem tristes se isso for tomado como verdade, né? Então, olha só a importância da gente falar a verdade, né? Do que a gente viu, do que a gente percebeu com a nossa mente, a nossa expressão, porque o resultado disso é sofrimento para os outros. Então, você imagine se isso funciona para nós, seres humanos comuns, imagina quando um mestre espiritual, né, porque nem todos os seres são despertos,
quando ele fala, então, alguma coisa que não corresponde à verdade. É só sofrimento. Então, por isso, né, que o Dhammapada nos traz essa imagem aqui, que é bem mais profunda do que a gente pode simplesmente colocar aqui, né? Esse discurso das palavras inúteis, por exemplo, que a gente vê hoje nas redes sociais, que as pessoas só estão buscando a própria fama, né? O quanto que a gente ocupa nossa mente com isso, o quanto que as pessoas também fazem esse tipo de discurso, né, que não corresponde à verdade, o quanto que isso é danoso para as pessoas, né? E quanto isso é danoso para a gente também, né? Que o objetivo é que a nossa fala seja sempre pacificadora, né? Que seja sempre traga sempre benefícios para a pessoa, seja uma palavra amorosa, compassiva, em todos os lugares, gente. Se a gente está no ônibus, entendeu? Tá no médico, tá em qualquer lugar no mundo, está caminhando, está no supermercado, está na feira, qualquer lugar, que a sua palavra seja sempre amorosa e compassiva, né, partindo sempre de muito respeito. Né? E aí eu coloco para vocês, né, por que as nossas palavras, né, não são sempre amorosas e compassivas? Né? Às vezes o outro só está precisando de uma escuta atenta, né, e a gente nem é capaz disso, né, de respeitar o que aquela pessoa está precisando naquele momento. E aí nós vemos aqui pela raiz do nosso sofrimento, né? O nosso sofrimento é o que nos perturba a mente. E nós devemos pacificar esse sofrimento. Então, tem 3 portas, né? Foi esse ensinamento que eu preparei aqui hoje para vocês. 3 portas por onde entra o nosso sofrimento, né? São os 3 P's, né? 3 P's é para vocês guardarem isso, né? A primeira porta por onde entra, né, o nosso sofrimento é o prazer. Prazer das nossas consciências, né, visual, auditiva, né, do tato, palato, né, do paladar, das nossos sentidos, mesmo os 5 sentidos, e a consciência mental. Então, nós temos esse prazer, né, incomensurável nas coisas, porque o nosso desejo é de se perpetuar, é de eternidade, né? Tudo que o ego quer, né? A apreensão egocêntrica é se perpetuar. Então, como a gente não sabe como é que busca essa eternidade, a gente perpetua o desejo. Por isso que tem as pessoas que bebem até cair no chão, não tem isso, né? Porque a gente só está querendo nos perpetuar. E aí a gente perpetua esse exercício do desejo. Isso aí é só sofrimento, como é dito nos textos, é como beber água salgada. Então, muito atenção ao prazer. Né? Uma coisa é você comer, né? Tomar um copo d'água, comer, você está com fome, né? Outro dia eu cheguei, estava muitas horas sem comer, cheguei em casa, tinha minha comidinha, esquentei e comi. Gente, que delícia, né? Nutrir, né? Alimentar meu corpo, que estava muitas horas sem comer. Então, essa é uma felicidade, né? Nutrir, né, o nosso corpo, beber uma água quando a gente está com sede, mas a questão é a busca incomensurável que a gente tem de comer, ou, enfim, ver série. Isso é uma loucura, né, que hoje em dia tem, as pessoas começam a ver série uma atrás da outra. Então, o que eu proponho aqui de exercício para a gente curar isso é o jejum. A gente escolher uma coisa que a gente gosta muito, né? Pode ser café, pode ser chocolate, pode ser cerveja, pode ser qualquer coisa, tá? A única coisa que não pode é água, tá, gente? Então, vocês escolhem uma dessas coisas e façam um jejum dessa coisa. O ideal é que seja para o resto da vida, né? Ou por um ano. Mas se você conseguir durante uma semana, um mês, aí cada um de vocês vai fazer como quiser, tá, gente? E vocês vão ver a força do desejo de vocês. Né? Vocês vão pegar, sei lá, tipo, eu gosto muito de café, sei lá, uma coisa qualquer. E aí você vai fazer esse jejum de café. E aí você vai ver o quanto que você é escravo do seu desejo. E o Buda, que ele nos ensinou, não é a liberdade? Onde é que tem liberdade disso? A pessoa acha que liberdade é fazer o que quer. Não é, gente.
Não é nada disso, né? Liberdade não tem nada a ver com fazer o que quer, é exatamente o contrário, né? Então, eu proponho para vocês esse exercício de jejum de alguma coisa que vocês gostam de ir, para vocês conseguirem ver a força do desejo e saber que é ele que você tem que antidotar. E pode ser qualquer coisa, né? Aqui eu falei objetos, né, do paladar, mas vocês podem, tipo, eu gosto muito de ver uma série. Então, para um ano de ver séries, né? E também não vai entrar na loucura de ficar vendo filmes, né? Porque você está trocando 6 por meia dúzia, não vai resolver muito. A outra, né, fonte de sofrimento, né, o segundo P, é poder. A apreensão egocêntrica, ela sempre vai querer subjugar o outro. A gente quer prevalecer o nosso desejo, a nossa opinião, política, religiosa, qualquer que seja, e aí a gente vai querer subjugar o outro. Ou seja, não tem respeito nenhum, né? Nenhum. E aqui o exercício vai ser da humildade. Né? Como é que a gente vai fazer aqui esse segundo exercício? Enquanto tiver numa discussão, enfim, qualquer coisa calorada, ainda mais no nosso país, que nós vamos entrar em ano de Copa do Mundo, de eleições e tudo mais, o que não vai faltar aqui é discussão a respeito dos pontos de vista pessoais. Então, cultivem, né, a humildade e cultivo uma coisa maravilhosa, né, que a gente tem, né, que a gente pode exercer, que é o silêncio. É uma bênção. E também sempre eu coloco de exercer isso com muita sabedoria, com muita compaixão, porque por vezes vai estar lá numa discussão a respeito, sei lá, de um jogador da Copa do Mundo, sei lá, quem que vai jogar, quem que não vai jogar, e aí a gente se arrogantemente fica com cara de besta, assim, sabe? Achando, não, não vou discutir. A Lama falou que é para fazer silêncio. Não, não é isso, gente. Entendeu? Mas é para a gente sempre, em vez de jogar lenha na fogueira, né, a gente vai lá e vai jogando um pouquinho de água gelada, sabe, para pacificar a mente dos outros, né? Sempre com muita sabedoria. Então, aqui a gente, nesse momento, a gente consegue pegar o ensinamento do Buda e colocar ele em ação, né? Porque o Dharma não é um êxtase para a gente ficar lá no estado alienado, o êxtase, a iluminação, mas não sei o quê. Gente, isso aí pode ser só uma alienação no nível último, aí não ajuda nem a pessoa, nem o outro, né? A gente precisa descer dessa montanha do êxtase e botar os nossos pezinhos no chão e ajudar os outros, tá? Então, o grande antídoto aqui para gente, para esse exercício de poder, né? Que a gente sempre vai, a apreensão egocêntrica, ela vai querer se impor no outro, então por favor, o exercício da humildade e do silêncio, né? Sempre usando da sabedoria compassiva para com todos os outros, tá? Então, espero que vocês tenham entendido disso, porque assim, a gente não pode pegar a coisa e simplesmente, a Lama falou, né? Lama Ladi, né? A doença, né? O Lama falou para fazer isso. Gente, mas vocês precisam ouvir isso, refletir sobre isso, né, meditar sobre isso e se familiarizar com isso. E ver realmente qual é o benefício, ou se não tem benefício nenhum, também não precisa praticar, cada um com a sua, né, com a sua história pessoal aí no seu nível de poder de compreensão dos seres, né? Então, vocês vão desenvolver em vocês, né, começar a fechar essa porta do exercício do poder e dar, então, exercício para a humildade e para o silêncio, né? Eu sei que esse ano vai ser desafiador para todos, mas vamos que vamos, a gente consegue, né? E o terceiro P é a posse. A posse é o tal do apego, né? Que todo mundo fica assim muito preocupada, o que vai ser de mim sem um apego, né? Essa semana eu presenciei uma cena aqui de duas vizinhas, né? Que uma havia passado muito tempo lá na cidade dela, lá em Minas, e aí a outra que, né, que estava aqui, e eu presenciei, gente, estava embaixo do bloco lá e presenciei esse cenário. Aí a que estava aqui, quando viu a outra, né, de volta, né, depois de bastante tempo que ela passou fora,
Ela simplesmente comentou assim: olha, você não mudou nada. Gente, que tristeza isso. A pessoa, ah, você não mudou nada. Gente, que coisa mais triste, né? Como assim, né? Depois de tanto tempo você não mudou nada, né? O ideal, gente, é que as pessoas que nos viram há um ano atrás não nos reconheçam mais. Porque nós somos esse ser mutante, né? Não tem ego nenhum que sobreviva, né? Os escândalos estão aí para, né, para provar. A gente está sempre em mutação. Nós não deixamos nada para trás, né? Tem muitas pessoas que têm dificuldade, por exemplo, com os filhos, né? Ah, meus filhos. Gente, não são bebezinhos mais, entendeu? Os bebezinhos já ficou lá no passado, não existe mais, né? A pessoa que está ali já é uma criança ou já é um adulto. Então, a gente começa a carregar esse mundo pesado de apegos, né? Das nossas posses, que não tem posse nenhuma, né? E as pessoas se apegam, né, a esse mundo de construções mentais e não existe mais, né? Nosso corpo, né? Todo mundo sabe, se a biologia já vem nos explicar, está em constante mutação, né? As células que estavam presentes quando a gente começou, né, o ensinamento aqui às 8h30, né, agora já são 9h17, já está quase na hora de terminar aqui, já não tem mais, né? Muitas células já morreram, mas outras já nasceram também. Então, se a gente, no nosso corpo, que a gente acha que é assim um monolítico, sei lá, um corpo celestial, como é que chama? Um meteorito que dura, né? Não é assim, gente. Ainda mais a nossa mente. Então, vamos começar a fazer esse exercício, né, de deixar para lá. Não é que você vai entregar todas as suas posses, não, eu vou largar a família, eu vou virar milarepa lá na, na caverna, comer ortiga, né? Não é isso que a gente está falando. A gente pode continuar convivendo com essas coisas todas, mas sabendo da impermanência, né? E realmente cultivando esse ensinamento sublime que o Buda nos trouxe, que é da impermanência. Ah, mas fica difícil, né? Teve uma pessoa que me pediu, porque eu estou com muito medo da morte, mas não quero que fale sobre a meditação do cadáver. Gente, mas é essa, né? Tipo, Buda, o que o Buda ensinou, o que, é que você quer que eu diga? Que é tudo bonitinho, né? Não é. Seu corpo daqui a 100 anos, sabe-se lá o que vai ser. E aí o exercício, né, que eu proponho para vocês, né, como antídoto para a gente começar a trabalhar essa questão da posse, que na verdade vai ser, né, a gente começar a trabalhar o núcleo do desejo, né, que é a nossa fonte, né, do sofrimento, né, por conta do desejo a gente nasce humano, é a prática da caridade e da doação. Tá? A pessoa que acha que vai progredir no Dharma sem fazer a caridade está enganada. Tá? Não é assim, é abrir mão de si mesmo, das coisas que você detém no momento, fazer um exercício, né? E aí pode ser coisas bem simples, né? Como o precioso leite que me é oferecido. Hoje eu tenho um aporte regular de leite, né? Então, gratidão imensa mesmo. E, enfim, doar o seu tempo, né? Doar o seu sorriso, doar a sua palavra, ainda que lá o seu coração esteja doído por conta de alguma palavra, algum problema, né? Mas doe uma palavra amorosa, compassiva, que pacifique a mente do outro, qualquer outro, tá? Não precisa ser o seu coleguinha do Dharma, não. Pode ser qualquer pessoa que você encontre no trabalho, na família, qualquer coisa, né? Mas que a sua palavra seja plena, né, de sabedoria e de compaixão por todos, tá bom? Então, gente, deu aqui o nosso tempo, né? Eu espero que tenha trazido aqui para vocês temas de reflexão e exercícios para toda a semana. Espero que vocês tenham, então, um domingo aqui abençoado. Hoje, aqui em Brasília, não está assim um dia maravilhoso, mas acho que dá para a gente aproveitar, né, um pouquinho. A gente está vivo, então vamos agradecer da gente estar vivo, que vocês possam estudar e praticar bastante, e uma semana abençoada para todos vocês.
Então, graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência e vencido os inimigos que são as máculas, possa eu liberar todos os seres do oceano do Sansara, agitado pelas ondas do nascimento, velhice, doença e morte. Gente, tudo de maravilhoso para vocês. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Charles, pela parceria aí, ajudando a gente, tá? Muito obrigado por tudo, gente. Tchau, então. Bom domingo, uma santa semana para todos.